Bom, vou falar um pouquinho, vou começar então a aula, deixa eu ver se está gravando. Tá. Bom, vou começar a aula hoje falando como que se cuida de um coto umbilical, tá? Então, vamos lá. Feito isso, é só envolver com Os cuidados com o umbigo deixam mães e pais cheios de dúvida. O que é importante saber é que você deve fazer a limpeza do coto umbilical pelo menos 3 vezes ao dia, sempre após o banho e antes da troca de fralda se o bebê sujá-lo. Assista o vídeo a seguir e aprenda como cuidar. Antes de fazer a limpeza, lave bem suas mãos. Separe álcool 70% e cotonetes. O álcool evita a proliferação de bactérias, desidrata o coto e facilita a queda. Coloque o bebê sobre o trocador sem roupa. Molhe o cotonete com álcool. Levante delicadamente a ponta do coto e passe o cotonete na base do umbigo em movimentos circulares. Limpe toda a extensão, começando na base e indo até a ponta. Se durante a limpeza sair alguma secreção, repita o processo até o cotonete sair limpo. Observe se o coto apresenta algum odor, secreção ou vermelhidão em excesso. Se perceber algum desses sinais, ligue para o pediatra ou leve seu filho a um pronto-socorro infantil. Por fim, com o cotonete seco, repita o processo. É importante secar bem para agilizar a cicatrização e prevenir infecções. Não é preciso usar fraldas com buraco para o umbigo. Enquanto o umbigo não cai, dê banho normalmente. Passe o sabonete em sua mão e massageie levemente a região do coto. Enxague e seque com a toalha suavemente. Depois do banho, faça a limpeza. Repare como o umbigo está mais seco após 3 dias. Se o bebê chorar, não se preocupe. O coto umbilical não dói, porque não tem terminações nervosas. O bebê apenas se incomoda com o gelado do álcool no cotonete. Com o passar dos dias, o coto vai secando e se desgrudando da pele, até ficar apenas por um fio. Nesse período, você pode perceber pequenos raios de sangue no cotonete. Isso é normal. Não puxe ou corte o coto. Deixe que caia naturalmente, o que pode levar até 15 dias. Em prematuros, pode levar até 1 mês. Depois da queda, pode restar uma casquinha, que deve ser higienizada da mesma forma que o umbigo, até se soltar da pele completamente. Pode surgir uma protuberância abaixo do umbigo, conhecida como hérnia umbilical. Você não deve colocar moeda ou enfaixar o umbigo. A hérnia dificilmente causa problemas e desaparece aos poucos, geralmente antes da criança completar 5 anos. Continue assistindo os vídeos aqui, no site da Crescer. Bom, essa aí foi a higienização com coto, né? Lembrando que nós já falamos sobre isso, né? O coto que não é higienizado de forma correta, ele pode ficar todo infeccionado, né? E agora eu vou mostrar para vocês como que se faz a troca de fralda, tanto na menina quanto no menino. Eu falo isso porque... Professora, Pode falar. a Tayane quer entrar. Cadê? Olá, Tayane. Olá, Tayane. Olá, Tayane. Duas Tayanes. Foi duas.
É que eu pedi pra aceitar 2 vezes. Tá, eu vou tirar essa daqui. Pronto. Bom, então voltar lá. Quando tiver alguém assim, vocês avisem, tá? Bom, então, algumas pessoas já foram, alguns de vocês já foram mães e sabem, por exemplo, ou tia, e sabe fazer uma troca de fralda. Algumas pessoas não sabem fazer troca de fralda. Então, eu vou mostrar para vocês como que se faz uma forma adequada de troca de fraldas. Eu havia conversado com os alunos da manhã com o seguinte: se vocês forem trabalhar numa maternidade, é importante que vocês passem, que vocês consigam passar para a mãe como que se dá um banho adequado, como que se faz uma higienização de coto adequado e como que faz uma troca de fralda adequada. Para isso, vocês como equipe pode fazer por escrito, num papel ofício que seja, e explicar para a mãe. E se vocês também preferirem, vocês podem conversar entre vocês, com a equipe, de estar pegando o e-mail dessa mãe e entre vocês fazer videozinhos explicativos e tá enviando para o e-mail dessa mãe esses vídeos explicativos, tá? Por quê? Porque na internet tem muita coisa errada. Tem muitos banhos na internet que não convém dar no bebê. Um exemplo é o banho de ofurô. Por quê? Alguns podem falar, mas ele fica quietinho, é quentinho, mas a cabeça dele fica para o lado de fora fazendo troca de temperatura. Então, não é ideal no primeiro mês de vida. Ah, e o banho de fralda? O banho de fralda, ele também é um banho terapêutico, né? Na internet você até vê assim, coloca uma luz de colorida no quarto, tipo uma luz violeta no quarto, coloca uma música de fundo, preencha a banheira com camomila. Então, a mãe, na internet, a mãe acha muita coisa errada. Por quê? Porque o banho de fralda, ele é um banho muito demorado, em que o bebezinho ele fica sendo banhado junto com uma fralda, só que ele está fazendo troca de temperatura, pessoas. Então, assim, tem muita gente que não entende essa questão da troca da temperatura, né? Igual, por exemplo, assim, você fala, eu tomei um banho e fui trabalhar de manhã e fiquei resfriada. Por que que eu fiquei resfriada, né? Por quê? Porque o banho que você tomou, por exemplo, um banho quente que seja, ou você ter lavado a cabeça de manhã, mesmo tendo secado com a toalha, você fez uma mudança de temperatura no seu corpo ao sair, né, depois no ar. Ou mesmo à noite. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo, eu não durmo de cabeça molhada, eu não posso dormir de cabeça molhada, porque se eu dormir com a cabeça molhada, eu acordo com o nariz tampado. E isso, pessoal, sou eu que já sou adulta. Então, dirá um bebezinho. Então, o conselho que a gente dá, né, é que a mãe lave a cabeça do neném de dia e que seja feito pela técnica que eu havia passado para vocês. A técnica que eu havia passado na aula passada, de banho do RN, eu vou estar enviando para vocês pelo WhatsApp para vocês terem com vocês. Mas depois que vocês estiverem informados, se vocês tiverem alguma dúvida quanto a banho, temperatura de banho, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a bebê ou algo do sentido, vocês podem me mandar mensagem, mesmo vocês já estando formados, entendeu? Aqui, ó. A gente tem essa técnica aqui, ó. B. Vamos lá? Esse vídeo que eu vou passar para vocês. Ele é um vídeo tutorial de um hospital, né, Electro Bonini, e ele explica direitinho, na visão do técnico, como que o técnico tem que ensinar a dar o banho, como que é dado o banho no hospital. Então ele é assim, ó. E se sinta seguro. E não tem sabão. Lavar o corpo. Banho ter... E por último, limpe em... Ele é a mesma técnica que eu expliquei para vocês, só que ele é um vídeo limpo. O que que é um vídeo limpo? Ele é um vídeo que a técnica é mostrada de forma de enfermagem mesmo, entendeu? Qual material que a enfermagem tem que organizar. Então, ele é um vídeo mais limpo para eu estar passando para vocês. Então, eu vou até compartilhar ele com vocês, tá? Pronto.
Até compartilhei ele com vocês para poder vocês terem ele guardado com vocês. Ele também explica a higienização do coto umbilical. E qualquer dúvida que vocês tiverem mais para frente, vocês me comuniquem, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, então. Agora eu vou passar para vocês como que é uma troca de fralda, tanto no menino quanto na menina, tá? Porque é diferente a troca de fralda no menino e na menina. E quando vocês forem trabalhar no hospital, tentem alertar os pais que o banho do recém-nascido tem que ser somente essa técnica que vocês passarem. Não pode ser o furô, não pode ser banho de fralda, nada dessas outras técnicas que a internet divulga, entendeu? Tem que ser a técnica que a enfermagem passa, porque senão essa criança corre o risco de fazer troca de temperatura, fazer tamponamento, né, das fossas nasais aí, dificultar a respiração, fazer um aumento na produção de secreção, tá bom? Bom, então vamos lá, deixa eu passar para vocês verem. Trocando a fralda do seu bebê. É hora de trocar a fralda do seu bebê. Escolha um local firme e que tenha espaço suficiente para o bebê e o material de toalete. Deixe tudo à mão, porque você não poderá sair e deixar o bebê sozinho. Antes da troca, lave bem as suas mãos. Utilize algodão e água morna para higienizar a região coberta pela fralda ou lenço umedecido sem fragrância, próprio para recém-nascidos. Se necessário, utilize uma pequena quantidade de óleo de amêndoas para facilitar esta limpeza. Nas meninas, passe o algodão umedecido ou lenço umedecido sem fragrância próprio para recém-nascidos de cima para baixo. Inclusive, afaste os grandes lábios para retirar resíduos de urina e fezes. Nos meninos, limpe a bolsa escrotal e afaste delicadamente a pele sobre a ponta do pênis para realizar a higiene. Nos primeiros dias, a menina pode apresentar um pequeno sangramento ou secreção vaginal, como um corrimento. Isso não deve ser motivo de preocupação e é causado pela passagem de hormônios da mãe para o bebê, desaparecendo após alguns dias. Depois da troca da fralda, vamos vestir o seu bebê. Comece com o body ou a camiseta. Com cuidado ao passar pela cabecinha do bebê, apoie a nuca com sua mão. Atenção ao abotoamento para não beliscá-lo. Vista um braço de cada vez, levantando ligeiramente a lateral do corpo. A quantidade de roupa depende da temperatura do dia, mas o bebê deverá estar mais agasalhado que você. Sempre sem exageros. Evite gorros e luvas. Vocês conseguiram, né, entender, né, como é que faz? A menininha lava de cima para baixo, né, e o menininho pode limpar de qualquer forma. O que vocês vão aconselhar é o seguinte: pode usar lenço umedecido? Pode, porém é aquele para recém-nascido, hipoalergênico e sem cheiro. Se a mãe observar que o lenço umedecido hipoalergênico sem cheiro está dando algum tipo de alergia, ela passa a usar o algodão, o álcool, vê? O álcool. Ela passa a utilizar o algodão com água, tá? Não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, eu acho que eu mostrei para vocês sobre o kit, né? Kit higiene do bebê. Acho que eu cheguei a mostrar para vocês. Esse kit, ele é um kit que ele é preparado, né, pelas mães, que vem uma garrafinha térmica, né, a frasqueirinha do algodão. Isso aqui pode ser um álcool, né, o álcool, algodão e cotonetes. Então, o que que ela vai fazer? Uma lixeirinha. Ela vai utilizar o algodão com a água, né, e as hastes flexíveis, que é o cotonete com álcool para limpeza do coto. Então, normalmente hoje as mães utilizam essas bandejinhas aí para poder fazer, que é o kit de higiene do bebê, né? Pelo menos no primeiro mês. Então, normalmente é assim que eles fazem, tá bom?
Bom, o que eu estava conversando com vocês, né, é que, infelizmente, a internet tem muita coisa. E a equipe também acaba se influenciando. Eu vou mostrar para vocês um banho de ofurô na UTI, na maternidade, tá? Só que vocês vão ver que a criança fica quietinha quando entra dentro da água. Lógico, a temperatura da água está bem quentinha. Só que isso não impede ele de estar realizando troca de temperatura. Tá? Então, como é bom, né, eu pegar meu cabelo, tomar um banho de noite e deitar. Nossa, maravilhoso. Só que quando eu acordo com o nariz tamponado. A mesma coisa pode acontecer com o recém-nascido. Na hora ali tá muito bom, mas depois é que ocorre aí um edema interno, né, um inchaço devido à mudança de temperatura. Mas a água está aquecida, não interessa, a água está aquecida, mas a cabeça do neném está em contato com o meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, a nossa temperatura corporal do bebê é 36,5 a 37. A temperatura do ambiente é 27 graus Celsius. Então, o bebê, ele com a cabeça molhada, ele fica exposto. Então, isso não é legal. O banho, ele tem que ser um banho muito rápido, com aquela técnica que eu passei para vocês e com a técnica que está no WhatsApp, tá? Então, é um banho super rapidinho, seca o corpinho do bebê, a cabecinha dele pode ser lavada um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Se ele for um bebezinho que tem uma cabeça muito oleosa, que dá aquelas casquinhas de seborréia, né? O ideal é lavar sim todos os dias para não dar seborréia, tá? Que é um sebo que fica na cabeça do bebê. Então, para evitar essa cabeça sebosa, pode se lavar todos os dias se ele tiver uma produção excessiva de óleo na cabeça. Só que a gente lava a cabeça de manhã. De manhã, seca bem secadinho com a toalha e não expõe ele ao sol na rua. A gente vai expor ele ao sol pela janela. Então, também não, se a janela não for de vidro, aí fica ruim, entendeu? Por quê? Porque você não pode abrir a janela porque o bebê não pode pegar corrente de ar. Então, o ideal é lavar a cabeça de dia. Se possível, se tiver alguma janela de vidro, expor a cabecinha do bebê dentro do vidro, né? Sem abrir a janela para poder secar essa cabecinha, tá? Se vocês forem procurar na internet qual o melhor horário para dar banho, vocês vão ver na internet só fala dar banho à noite, dar banho à noite. Pessoas, eles alegam que dando banho à noite fica mais reconfortante para o bebê dormir, visto que ele teve um dia agitado, comeu durante o dia e tudo mais. Sim, o banho à noite ele é permitido, porém lavar a cabeça à noite que não é o legal. Então, o ideal é a mãe dar um banho pela manhã, lavando a cabeça do bebê, deixando ele limpo durante o dia, e quando for aproximadamente aí um pouquinho à noite, antes dele dormir, né, antes do casal ir dormir ou algo do sentido, dá um banhinho nele, mas só com o corpo, sem ser necessário a cabeça, porque a cabeça não se lava à noite, só se lava de dia, tá bom? Então, essas são algumas orientações. Vou mostrar para vocês o banho de ofurô. Infelizmente, ele é um banho que às vezes acontece, tá? Mas não aconselhem este banho, tá? E logo depois eu também vou mostrar o banho da fraldinha para vocês verem como que é. Em ambos, para um recém-nascido, não pode, tá bom? Não é aconselhável por causa da mudança brusca de temperatura que a gente fica oscilando de temperatura, tá bom? É muito pequenininho.
Gente, que Esse aqui é o tummy tug. Hã? Esse daqui é a sensação de retorno ao útero. Ah, é? Por isso que se acalma, assim. Eu vi isso na revista. É? Caramba. Olha só. Quietinho. Gosta desse. Qual o nome dela? Letícia. Seja bem-vinda, Lelê. Letícia. Tá sentindo a barriguinha da mamãe? Então, olha que calma. Tranquilidade. Nossa. Ah, tia, eu gostei desse, tia. Fala uma coisa que eu gostei. E você já viu tia. E esse aqui é o banho terapêutico de fralda. Esse bebezinho que está fazendo esse banho terapêutico tem 5 dias. Então, pessoas, vocês vão ver. É muito bonitinho. Por quê? Porque ele fica quietinho, tá bom? Mas aí o problema vem depois, com o tempo. A linguinha. E aí, no caso, se ela tiver com um pouquinho de gases, assim, esse banho também ajuda, né? Ajuda bastante. Se quiser for fazer com chazinho de camomila, sabe? E aí, como é que faz? Coloca o chá na água? Você faz um chá, põe na água e deixa ela. Põe mais? Tá bom. Deixa ela curtir, sabe, a água. Um banho terapêutico mesmo. Lavar o pé, né? Falou pra, quando for dar banho, o sabonete, deixar num potinho, que só molha a pontinha dos dedos pra ficar mais prático. Às vezes tá só, né? Ah, é. Ela tá bem sequinho, né? Já, O umbigo dela. bem. Hoje é o quê? O quinto dia dela? Sexto? Sexto, né? Não, quinto. Quinto dia. Que gostoso, né? O fato de ter nascido na água deixa um pouco mais tranquila também com relação à água ou não? Ó, eu acredito que sim, porque tem bebê que chora. Mesmo no banho de fralda. Chora bastante. E aqui, tem que dar bem aqui, senão assa, né? Ah, o pescocinho, né? Ainda mais que ela é papudinha. E sabe que a fralda é bom também? Que ela não escorrega tanto, sabe? Que ela tem um corpo bem lá em cima. Nossa, que bem gostoso, né? Esse
Esse aí é o banho de fralda. Tem essa primeira parte, ela vai virar ele e dar o banho pelas costinhas. Mas o tempo inteiro a criança fica com essa fraldinha colada no corpo. Aí, pessoas, o que está acontecendo hoje? Hoje, as mães estão usando muito a questão da lavagem nasal com seringa. Então, ó, se você for olhar aqui na internet, olha quantos vídeos vocês vão achar. Um monte, ó. Essa aqui ensinando, essa aqui, ó, recém para criança, tá? Essa aqui fazendo, ó. Olá, meu nome é Ana. Se vezes for necessário a lavagem com a seringa, sair do outro lado, né? Tá vendo? Olha só. Ai, ai. Pessoas, o intuito nosso da enfermagem é evitar com que a criança tenha congestão nasal e não fazer da seringa um hábito de vida da mãe. O problema todo é esse. O problema todo é esse que você, se você for procurar os vídeos, você vai encontrar inúmeros vídeos de mães fazendo lavagem nasal em bebês. Tem muitos, tá? Ó, tem um monte, ó. Um monte, tá? Como lavar, tudo. Pessoas, tem mães que fazem tanto essa utilização que hoje, com o tempo, a criança vai crescendo, ela não vai nem mais utilizando uma seringa de 10 ml, ela passa a utilizar uma seringa de 20 ml. E o que levou essa criança a ter esse problema? O que levou a criança a ter esse problema? A mãe não tenta sarar. Se você observar, a cabeça da criança está molhada. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, com certeza ela deve ter dado esse banho à noite. Então, o problema das mães hoje é que elas não seguem a técnica correta de banho. Alguns hospitais, a demanda é muito grande, não passa a técnica correta de banho para a mãe e faz a mãe dar banho à noite, lava a cabeça à noite. Às vezes usa um ventilador, um ar-condicionado, entendeu? Dentro de casa, que faz a criança ficar desse jeito. Ou usa piscininha em casa, faz ofurô em casa. Aí a criança fica escrava da lavagem nasal. Não só escrava da lavagem nasal, porque a lavagem nasal, pessoas, ele é um procedimento prescrito pelo médico quando há necessidade. Nesses casos assim, a criança tem que procurar um médico. Para quê? Para poder sarar essa produção de secreção. Porque não é. As mães se tornou como se fosse normal neném produzir secreção. Então, meio que assim, é normal neném produzir secreção, então vamos fazer lavagem nasal. E não vamos levar ao médico. Vamos ficar em casa fazendo lavagem nasal, lavagem nasal, lavagem nasal. E é assim, entendeu? Eu falo isso porque eu vejo crianças que são praticamente viciadas em lavagem nasal, tem que fazer lavagem nasal todos os dias, entendeu? E esse não é o intuito da enfermagem. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna, né, com um bebezinho. Bebezinho, eu acho que estava indo numa consulta médica, recém-nascido, e ele estava só de body, com as pernas do lado de fora, sem uma touca. Então, pessoas, não é que nós precisamos encapuzar o recém-nascido para poder ir ao pediatra, porque chegar lá o pediatra vai estranhar um bebê encapuzado, cheio de roupa de lã. Ele vai estranhar porque nós moramos num país quente e tropical. Só que você levar um recém-nascido pediatra sem uma touca. Hoje em dia a gente tem roupas feitas de algodão, que são roupas leves, feitas de algodão. Então, o nenenzinho, quando ele foi encaminhado ao pediatra, ele pelo menos ele tem que usar um body de calça. Ele tem que usar uma touquinha para poder ser encaminhado ao pediatra, para fazer a primeira consulta com o pediatra. Esse bebê, acho que ele tinha uns 3 meses, uns 2 meses, ele estava só de bodyzinho, sem nada, peladinho, as pernas peladinhas, a cabeça peladinha, novinho. Eu achei muito peladinho para a idade dele. Tá? E quando a aluna me mandou, ela falou assim, professora, observe esse chiado do bebê.
Ela gravou, né? E eu observei o chiado. Realmente o bebezinho ele não estava conseguindo respirar. Aí ela virou e falou assim: "O que que você acha? Eu fico só na lavagem nasal ou eu levo para o médico?" E quando eu observei, a testinha dele aqui, ó, estava vermelha. Essa região aqui, ó, vermelha. Ou seja, esse excesso de lavagem nasal pode até ter ocasionado uma sinusite nessa criança. E a pessoa fica tratando em casa com lavagem nasal. Uma criança que tem sinusite, sendo que os sinos da face, né? Acho que vocês chegaram a estudar isso em anatomia. O que são os sinos da face? Os sinos, né, da face são essas regiões que a gente tem que é feito de ar, né? Na verdade, é feito de ossos ocos. Por que esses ossos são ocos? Para dar mais leveza à cabeça. Então, nessa região, na região aqui occipital, nós temos, nessa região atrás da orelha, nós temos diversos ossos ocos por dentro, com buraquinhos. Para quê? Para deixar mais a cabeça leve. O problema é que, na minha opinião, aquela criança estava com sinusite, que é um processo inflamatório dos sinos frontais. E a mãe estava fazendo lavagem nasal. Então, assim, pessoas, não, aí eu falei, encaminha o pediatra, com certeza, leve ao pediatra. E, infelizmente, eu não consigo, né, abolir a questão do uso de lavagem nasal em casa, do jeito que está sendo feito pelas mães. Apesar da lavagem ser uma recomendação e uma prescrição médica, mas do jeito que está sendo feito, entendeu? Como eu falei, tem crianças viciadas em lavagem nasal, que de 10 ml agora estão usando 20 ml, por exemplo, entendeu? Então eu não aconselho. O ideal é encaminhar ao médico. Está produzindo secreção? Tem que fazer encaminhamento ao pediatra. O pediatra tem que avaliar, passar as medicações necessárias. E o soro, a lavagem, é somente para tratamento, senão acaba o próprio organismo se torna viciante, porque quanto mais você mexe com o organismo, mais secreção você vai produzindo. Lembrando que o soro fisiológico ele contém sal, e o sal em excesso nessas regiões das fossas nasais acaba agredindo a mucosa nasal, né? Por quê? Porque a nossa mucosa nasal não produz sal. Então, ficar lavando constantemente com sal, aquilo acaba agredindo as fossas nasais, e acaba como se fosse viciante para a criança, fazendo aí, talvez, essa produção de muco nem seja mais por mudança brusca de temperatura. Talvez esse excesso de produção de muco está sendo por uso constante de lavagem nasal, entendeu? Então, assim, quando vocês observarem algum caso assim, você fala com a mãe, entendeu? Não fique fazendo lavagem nasal constantemente em casa, num ritmo vicioso. Leve ao pediatra, converse com ele, né, para fazer um tratamento e vai retirando aos poucos, junto com o tratamento, vai retirando aos poucos esse vício pelo soro fisiológico na lavagem nasal. Tá? Então, assim, é muito preocupante isso. Eu, particularmente, acho muito preocupante. Eu estou falando isso porque são coisas que está acontecendo muito hoje em dia. Então, eu me torno mais preocupada quanto a isso, tá? Então, isso também faz parte do trabalho de vocês, esse aconselhamento aí, né? Se vocês puderem, né, ajudar nesse sentido, vai ajudar muito, tá? Então, essas são as trocas de fralda, né? E a higienização com coto umbilical, como eu passei para vocês, tá? Qual o problema hoje do coto umbilical? Porque a gente tem a entrada também, né, no pronto atendimento aí, com o problema, ou na consulta pediátrica, com a barriga do bebê. Então, o que está acontecendo hoje? A mãe, ela pega um chumaço de algodão, joga aí o álcool no chumaço de algodão e passa na barriga do bebê assim, ó, em tudo, na pele, no coto, passa em tudo. O uso constante do álcool, porque o álcool ele é secativo. Então, o que o álcool está fazendo na barriguinha do bebê? O bebê está chegando lá no hospital com a barriguinha toda machucada de álcool. Aí a mãe fala: "Mãe, eu não sei o que aconteceu, não sei o que está acontecendo, olha como é que ficou a barriguinha dele." Entendeu? Por quê? Por faltas, às vezes, de orientação. Orientação de como se higieniza um coto com o cotonete e não com o algodão, limpando tudo.
entendeu? Então, há muita necessidade aí da população ser instruída por vocês quanto a isso, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje, né, banho do recém-nascido, cuidados com o coto, tudo direitinho, ela termina por aqui, né? Eu vou pedir para vocês darem uma olhada, mais uma olhada neste vídeo aqui que eu enviei. Então, depois da nossa aula, vocês dão uma olhada nesse vídeo, o que que tem dentro dele, tá? Que daí vocês vão ver passo a passo como é que funciona. Quem não tem filho, tal, eu falei com vocês, quem tiver oportunidade, né, conhece algum parente que tenha filho e tal, é interessante procurar, né, para poder pelo menos dar alguns banhos aí no recém-nascido para saber mais ou menos como é que funciona, tá bom? E a técnica, se vocês querem trabalhar em maternidade, assistam várias vezes esse vídeo, pega uma boneca, pega uma banheira e aprenda a dar banho numa boneca, tá? Para quem tem interesse em trabalhar em maternidade, porque chegar lá, eles podem pedir você para fazer a técnica no banho de algum neném, e você nem a técnica você vai saber fazer, tá? Então, você treinando, você tem, né, a capacidade aí de poder trabalhar numa maternidade, tá bom? Bom, pessoas, é isso que eu queria falar. A nossa próxima aula que se inicia, eu vou só adiantar um pouquinho, né, o que vai ter na nossa próxima aula. Nossa aula hoje foi bem rápida, né? Bom, a nossa próxima aula, né, eu vou conversar um pouquinho agora com vocês, porque eu quero iniciar ela mesmo na próxima aula. Sondagem gástrica. Alguém tem dúvida, pessoas, da matéria do banho? A gente acabou nem conversando, eu fiquei falando, e vocês não deram nenhuma opinião sobre a questão do banho. Querem falar alguma coisa sobre isso? Vou botar um grilo aqui para falar, então, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar que eu falo com vocês, tá bom? Então, voltando lá. Bom, sondagem gástrica. Sonda gástrica. Para que normalmente o médico pede para se passar uma sonda que vai até o estômago do bebê para ser colocado um alimento nesse bebê? Normalmente, pessoas, os prematuros, eles não conseguem sugar. Então, por exemplo, se eu pegar o dedo e botar na boca de um prematuro, ele não sabe sugar. Ele não tem os reflexos primitivos prontos ainda. Ele não sabe deglutir, ele não sabe engolir. Então, ocorre a necessidade de se passar uma sonda, né, naso ou orogástrica nele. Todas as sondas, tanto naso quanto oro, vão no estômago dele. Então, normalmente é se passado uma sonda porque o bebê não sabe deglutir, não sabe se alimentar, tá? Bom, qual que é o melhor, por exemplo, aqui? A gente tem uma sonda via oral, uma sonda nasal, né? Aqui falo sobre vantagens e desvantagens. Normalmente, pessoas, utiliza-se uma sonda nasal para a gente poder desmamar ele. Ou seja, a gente vai tentando dar com seringa, vai tentando dar no copinho. A partir do momento que ele já consegue pegar uma seringa, que ele consegue mamar numa seringa, então vou botar aqui leite pela seringa. A partir do momento que ele consegue mamar pela seringa ou mamar pelo copinho, ele não precisa mais do uso da sonda, tá? Então, às vezes, passa-se uma sonda nasogástrica, tá? Para poder, esse aqui ele tá com uma oro. Então, normalmente a gente passa no nariz para poder dar liberdade para ele tentar pegar a seringuinha, tá bom? Então, normalmente é assim que a gente faz, tá? É igual dar leitinho para bichinho, igual dar leitinho para gatinho. Essa aqui
ela ensina mais ou menos como que auxilia, mas só que ele já tem sucção, pessoas. Esses bebezinhos, eles já têm sucção. O prematurinho, normalmente ele não tem, por isso a necessidade da sonda. Aí ela vai coloca o dedo mínimo, o quinto dedo, que é esse dedo petitinho aqui, na boca dele, e de acordo com que ele vai sugando o dedo, ela vai colocando ali o leite ou a medicação, se necessário, tá? Aqui, ó, esse aqui é dado na sondinha, só que voltando a falar, eles têm poder de sucção. Já os bebezinhos que ficam com sonda nasogástrica não têm poder de sucção. Então, esses bebês não sabem sugar ainda, por isso estão de sonda, tá bom? O que está acontecendo hoje? Esses bebês, pessoas, que são baixo peso, normalmente eles não ficam na UTI mais. Eles estão ficando em outra salinha chamada Projeto Canguru. Acho que eu já falei isso para vocês. Essa salinha de Projeto Canguru, ela é uma sala. Deixa eu ver se tem aqui. Então, normalmente, aqui. Esse Projeto Canguru, normalmente ele tem uma sala própria para isso, né? Um quarto, uma sala. Normalmente, as camas, as gestantes, ficam separadas por um box de vidro ou box de cortina, mas não podem ficar aquele entra e sai de visita, igual é, por exemplo, no alojamento conjunto, tá? Então, não pode ficar entrando e saindo visita, só fica os dois ali nesse projeto. E ele serve para bebezinhos, por exemplo, baixo peso, que estão com sonda. Então, a mãe alimenta esse bebê pela sonda, tá? Porque o que acontecia, pessoas? A mãe, ela recebia alta junto com ela recebia alta e o bebê ficava internado na UTI. Então, vamos dizer assim, o bebezinho nasceu prematuro, eles ficavam com o bebê na UTI até ele ganhar peso e tudo mais, e a mãe era liberada para casa. Aí a mãe ia para casa sozinha, triste, sem o bebê, e o bebê ficava internado. Quando o bebê ganhasse peso, tivesse a idade gestacional normal, ela ia e levava ele para casa. Já com o projeto Canguru, a mãe tem a possibilidade de ficar internada com o bebê até ele poder ganhar peso. Então, normalmente, nesses projetos cangurus, a gente tem bebezinho com sonda também. Não só bebezinho prematurinho, mas bebezinho com sonda também, tá? E aí, vocês, como técnicos de enfermagem, vocês não vão poder inserir essa sonda no bebê. Então, a inserção da sonda, a partir, se eu não me engano, de 2014, o COFEN liberou, né, fez uma resolução que impede ao técnico de enfermagem de utilizar, de fazer técnicas invasivas, né? E essa técnica de sondagem foi uma das técnicas que foi proibida ao técnico de se realizar. Então, o técnico hoje não passa sonda, mas o técnico administra o leite. Então, normalmente, né, eu mostro para vocês como que é a inserção da sonda, porém a prática, quando vocês fazem a prática que vocês fazem é de dar o leite. Então, normalmente, é essa prática aqui que vocês fazem. Então, vocês não vão inserir, mas vocês têm que saber como que se dá o leite, né, para um bebezinho com sonda. Quais os cuidados que a gente tem que tomar, o que vocês têm que fazer. Outra questão também é... Deixa eu ver. A fixação. Então, como que é feita essa fixação? Então, vocês têm que aprender também a fazer uma boa fixação de sonda. Por quê? Porque como você administra o leite, vamos dizer que essa fixação solte. Você não vai chamar o enfermeiro para poder fazer uma fixação. Então, a gente tem que aprender, vocês também têm que aprender a fazer fixação de sonda. A gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque existe, pessoas, traumatismos nasais por causa de sonda. Então, ó, não só em bebê, como também em adultos. Então, ó, olha só, traumatismo por causa de sonda. Essa aqui tá muito...
Deixa eu ver se eu pego algum aqui mais fidedigno aqui. Porque aqui, ó. Olha só, exemplo de mau posicionamento de peça nasal. Aí olha só como é que fica a narina do bebê, ó. Isso aqui, pessoas, é posicionamento de BIPAP, tá? Que às vezes fica assim no bebê, ó. Então, existem técnicas, tá vendo? De como que a gente vai fazer, né? Qual é o correto CPAP nasal. Como que coloca o hidrocoloide, tá vendo? É isso que a gente vai aprender. A utilização do hidrocoloide para evitar esses tipos de lesão, ó, no bebê. E como que é essa plaquinha de hidrocoloide? Talvez vocês já tenham visto, talvez vocês já tenham visto essa plaquinha no hospital. Tá vendo? É uma plaquinha de hidrocoloide. Ela é uma plaquinha feita com óleo de girassol. Normalmente a gente utiliza para feridas, ó, lesões por pressão, né, de primeira intenção, estágio 1 de lesão por pressão, a gente utiliza essa plaquinha de hidrocoloide, é uma plaquinha que parece uma gelatina, e a gente corta ela para adequar, né, a região nasal do bebê. Então, esse bebezinho aqui, esses bebês que eu mostrei, normalmente eles estão na utilização de um CPAP, um BIPAP. Porque o que acontece? Vou falar com vocês sobre a fixação da sonda. Às vezes, tem muito... Deixa eu mostrar aqui, fixação de sonda, que eu vou tentar achar para vocês. Fixação de sonda. Olha só, esse aqui é o ideal, tá vendo? Ele já vem pronto, mas a gente pode cortar, tá? A gente consegue fazer isso aqui, ficar pronto. Ó, do Bolsonaro, ó. Tá vendo? Ó, excelente a fixação dele. Eu quero pegar uma bem feinha, assim. Ah, já sei. É só mostrar esse vídeo aqui para vocês, que vocês vão ver uma fixação não muito bonita. Alimentación con una sonda con la misma frecuencia que cualquier otro bebé. Haga que la madre participe en la alimentación del bebé. Frecuencia que cualquier otro bebé. Sonda nasogástrica debe ser con una sonda nasogástrica. El bebé que tiene una sonda nasogástrica debe ser alimentado cada 2 o 3 horas, con la misma frecuencia que cualquier. Empiece cada 3 horas. La madre que luego muéstrele cómo usar la jeringa para recoger a su bebé de esta forma. O cambie la sonda y verifique su correcta colocación. Si cada alimentación puede ser peligroso. El bebé podría vomitar en la taza con agua y jabón. Esto ayuda al bebé a desarrollar mejor su capacidad alimentaria. Não sei se dá para vocês verem. O professor parece que está com pressa, né? Alimentación con una sonda nasogástrica. El bebé que tiene una sonda nasogástrica debe ser alimentado cada 2 o 3 horas, con la misma frecuencia que cualquier otro bebé. Haga que la madre participe en la alimentación del bebé. Cuidar al bebé fomentará el desarrollo del vínculo afectivo. Este video muestra cómo alimentar al bebé con una sonda nasogástrica. Empiece por revisar la tabla para saber la cantidad de leche que se debe suministrar al bebé cada vez que lo alimenta. Nuestro bebé necesita 18 mililitros. Se lave las manos y se extraiga la leche poniéndola en una taza. Aliéntela en sus esfuerzos para aprender a alimentar a su bebé de esta forma. Siempre revise la ubicación. Esse é um tipo de fixação extremamente errada, tá? Por quê? Olha como é que está a narina do bebê. A narina do bebê está extremamente tracionada. Por quê? Eles pegam a sonda e faz assim, né? E prega. Quando o neném passa de usar a sonda, está tudo machucado. Então, isso aqui é uma forma incorreta de fixação de sonda. Tá? É brutal. A enfermeira, que é muito bruta,
ela chega lá, puxa assim de qualquer jeito e faz a fixação com esparadrapo, por exemplo. Então, isso aí é brutalidade que acaba depois fazendo uma fissura no nariz do bebê, tá? Então, a gente vai falar um pouco, vou passar para vocês alguns tipos de fixação de sonda, para você, algumas formas de se fixar sonda. Essa aqui é uma forma de se fixar, né? A gente tem pelo nariz, igual aquelas fotos que vocês viram ali do Bolsonaro, por exemplo. Bom, então existem diferentes formas de fixação de sonda. E essa aqui a gente faz, tá? Esse aqui já é comprado pronto. Então pode se comprar pronto também. O hospital pode comprar pronto ou a gente fazer. Tá bom, pessoas? E existem diferentes formas. A gente pode fazer a fixação nessa parte superior do lábio e pode fazer a fixação pelo nariz também e pode fazer as fixações nas laterais, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tá bom, pessoas? Vamos conversar? Querem tirar alguma dúvida? Vocês acham que vale a pena eu começar a falar sobre a aula hoje ou não há necessidade? Tem uma notícia, a professora está grávida de 7 meses já. Oi? É, Como assim, Brasil? eu ia falar antes de começar a aula. Pois é, a professora está grávida de 7 meses. Parabéns, Ah, professora. obrigada. Então, antes da pandemia já Certo? tava, né? Sim, já. Caramba, parabéns, professora. Mas assim, eu não tô anunciando muito não, entendeu? Eu tô mais Aham. quietinha. Eu já arrumei a mala dele, já fiz tudo direitinho, mas eu tô mais conservada, tô mais quietinha. Até porque eu tenho muito medo, assim, de ficar falando Tá essas certo. coisas assim. Mas graças a Deus eu tô bem. Vai ser um Que menino, o nome legal. dele é Gabriel. Que lindo. É, tomara a Deus que dê tudo certo com o Gabriel. Vai sim, já deu já. É isso aí. Meninas, meninas e meninos, eu vou terminar a nossa aula por aqui para a gente começar amanhã, daí eu falo tudinho de sonda com vocês amanhã, tá bom? Se tiver alguma coisa para vocês estudarem, para alguma outra matéria, não deixa de estudar. Eu vou enviei o vídeo para vocês, aproveitem esse tempinho, né, de meia horinha, assistam o vídeo, não deixem de assistir. E quem tiver interesse em trabalhar já em maternidade, né, essa parte assim, ela é bem bacana. Já pode entregar currículo, né, como estagiário ou algo do sentido. A gente vai terminar um pouco de falar de maternidade agora, a gente vai falar mais da parte hospitalar, depois a gente vai entrar em doenças, tá bom? Bom, então é isso, pessoas.